Ótima noite, meus amados irmãos, que a graça de Deus esteja com todos vocês, né? Que o Espírito Santo de Deus faça presente nas nossas vidas, para que nós venhamos a nos mantermos firmes, constantes na presença do Senhor, até que Ele volte, amém? Hoje, né, nós estaremos estudando a lição de número 3 da nossa revista Palavra e Vida, né, desse último trimestre de 2021, né, que passou bem rápido esse ano, né, mas para a glória de Deus, nós, ainda que o tempo esteja passando rápido, nós estamos assim, bem aplicados em estarmos aprendendo mais da parte do Senhor. Né? Eu gostaria de estar convocando os irmãos, né, para que a gente estivesse lendo o texto base, né, que o autor da lição número 3 colocou para a gente, que é no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 ao 14, né, que traz como tema da lição o ministério da reconciliação. Né? E aí, nessa revista do trimestre, tem ela todo o foco nas epístolas, né, para o nosso tempo, para as cartas, né, que foram escritas, que nós hoje temos como base, né, e acopladas todas num livro só, que é a Bíblia Sagrada, e que nós podemos contemplar, né, que a Bíblia, Billy Graham dizia muito isso, né, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E é uma verdade, porque a palavra de Deus ela se faz nova a cada manhã, ela abrilhanta o nosso coração, ela traz renovo, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz tudo aquilo que Deus vem nos dar. Ela nos traz vida, e vida é eterna. Não uma vida só passageira, mas uma vida na eternidade. Vamos ler juntos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, perdão, vamos lá, me perdi aqui. Vamos lá de novo, mais uma vez. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além daquelas que ledes, e bem compreendeis. E espero que o compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendeis, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, o nosso Senhor. Né? E é especialmente isso, né, como a gente falou, e a palavra, a mensagem, né, escolhida pelo autor dessa lição, o título é o Ministério da Reconciliação. Nós podemos aqui começar a pontuar algumas coisas que é importante, né, nós termos como ponto de partida para que a gente consiga compreender de maneira bem resumida, clara e sucinta. Né? Então vamos pontuar algumas situações que aconteceram. Né? A gente sabe que na primeira carta, né, Paulo ele teve que tratar alguns problemas sérios, né, naquela igreja. Ele faz essa carta condenando, mostrando aos irmãos, olha, vocês estão fazendo isso, coisas que nem, moralidades que nem gentios, né, são capazes de fazer, por exemplo. Né, e ele coloca aqui as situações como
como uma questão dura, né? Aquela chamada bem construtiva, né? E que a gente vê que às vezes os coríntios, e Paulo sempre afirmava, sempre colocava algumas expressões, olha, vocês não compreendem, olha, vocês não sabem, porque tinha alguns problemas de que pessoas assim eram totalmente desprovidas das coisas de Deus, de querer estar de acordo com a vontade de Deus, e outros que já se achavam assim, que sabiam de tudo. Ou seja, nós vemos aqui os dois extremos, a ignorância do conhecimento e a soberba, né, que leva a achar que a gente crê tudo, que a gente sabe de tudo, e na verdade a gente vê que no final das contas os dois extremos estão na mesma situação. E Paulo ele chama aquela igreja ao equilíbrio, ao pensamento, né? Aquilo que é o do ministério de Paulo, que ele fala em Romanos, que é até o tema do nosso mês, né, de outubro, que tem como tema, né, das crianças, que é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Né, vidas transformadas, né, pela renovação da vossa mente, né, para que a gente possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sobre aqueles problemas que acontecem, Paulo ele remete essa carta, depois ele percebe que ainda há uma insistência na igreja sobre aquilo ali. Muitos questionam a autoridade de Paulo, não é verdade? Quem não ficaria de repente triste ou um pouco chateado em ver que você se coloca da maneira correta, da maneira certa, mas você tem que advertir, você tem que ser duro, tem que chamar atenção às vezes, né? Como Paulo fazia com eles, que eram o pai, afinal de contas ele tinha fundado aquela igreja com a ajuda, com o auxílio dos seus irmãos na fé, como Tito, Timóteo e outros mais. No contexto, na abertura dessa carta, nós vemos logo nos primeiros versículos, ele exaltando essa união, né, de propósito que há entre ele e Timóteo. E aí, se a gente consegue perceber lendo as cartas, a primeiro Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, que havia uma outra carta nesse intermédio das duas, que foi levada por Tito e se perdeu, sendo que Paulo teve que se apressar e ele não conseguiu esperar a Tito a se organizar, ter a situação assim mais dentro da realidade, dentro do que aquilo era previsto, para que pudesse levar. Então, quando ele vai à Macedônia, né, ele se apressa e aí, né, Tito deu boas-vindas para eles e dali ele escreve essa carta. E nós podemos contemplar também que Paulo ele traz nesses 4 primeiros capítulos, especialmente no capítulo 1, ele traz aquilo, ele afirma o seu ministério, ele traz a gratidão de Deus por todos os livramentos, não é? E a questão da conciliação, ele busca essa conciliação com a igreja. Ele coloca que, olha, embora ele tenha enfrentado certos tipos de resistência, ele ele afirma pela autoridade de Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus, que aquilo que ele fala é da vontade de Deus, é da parte de Deus, é a orientação da parte de Deus, para que eles pudessem, com aquela orientação, com aqueles aquelas chamadas de atenção, sabe? Para que eles não viessem a entristecer os seus corações, mas que eles viessem a ter uma metanoia, uma compreensão, como nós lemos aqui no texto base, né? E
né, nós podemos contemplar, como o autor da revista coloca, são 3 pontos, né? Ajuda no sofrimento, o ministério da restauração, que é o da reconciliação, e vasos frágeis mais fortalecidos. E nesses 3 pontos nós podemos ver, como eu falei, nessa primeira parte, Paulo ele começa a demonstrar gratidão pela bondade de Deus. E aí, como eu falei, no segundo versículo, no primeiro e no segundo versículo, ele fala que essa carta não é só direcionada à igreja de Coríntios, né? Mas a igreja de Acaia. Coríntios era capital dessa província, né? De Acaia. Quem teve na quinta-feira passada na igreja pro encontros que transformam, nós falamos exatamente sobre isso, sobre essa parte ali dessa parte de Coríntios, né, que era o Istmo, que ocorriam alguns jogos, né, quem teve lá quinta-feira com certeza vai lembrar que foi bem legal. E ele fala que é para não só a intenção dele não era só para ficar naquela igreja, mas que depois que fosse levado essa cartas, essas orientações àquela igreja, fosse expandido para toda a área de Acaia. Ou seja, como a gente pode ver, a palavra de Deus ela pode ser, num primeiro momento, voltado para um povo, né, específico, que era aquele ali, mas que Paulo, Deus, ele quer, não fica só restrito àquilo ali. Ele quer que todos da região saibam. Por quê? É assim que a palavra de Deus ela é pregada, ela é levada. Né? Paulo vai dizer em determinado momento que crie e por isso falei. Então façam isso. Né? Nós também podemos ler, também encontrar na palavra de Deus que a crença, o crer em Jesus, ele vem pelo ler e pelo ouvir da palavra de Deus. Né? Então, quem irá pregar? Quem será esse? Quem irá levar o ministério da reconciliação? Né? E a gente pode ver, eu separei aqui, a definição de contexto de reconciliação é exatamente isso. Elemento de salvação referente ao resultado da expiação. Expiação de quem? De Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi graças a esse ato de ele ter morrido em nosso lugar pelos nossos pecados que traz o fim dessa separação que nós tínhamos de Deus, de nós para com Deus, ou de Deus para com nós. Por quê? Por causa do pecado. Então somente Cristo, um cordeiro puro, santo e imaculado, poderia fazer esse sacrifício em nosso lugar para que nós tivéssemos direito à reconciliação com Deus Pai. Então, a reconciliação nada mais é do que um relacionamento restituído. Então, Cristo ele faz isso por nós. Então, Paulo ele traz essa importância da reconciliação para que nós tenhamos, para aquela igreja, para que nós hoje tenhamos essa dimensão, porque não foi um ato banal, né? E a gente, por qualquer coisa, muitas das vezes, a gente vai colocando isso no nível de importância menor e nós não podemos desprezar a mensagem da cruz, o evangelho da cruz, embora ainda que haja qualquer tipo de dificuldade. Nós temos que sempre elevar, colocar a pregação do evangelho, esse sacrifício de Jesus na cruz, como motivação para que a gente continue levando essa palavra aos perdidos e para que isso também produza em nós satisfação, alegria, né, esforço, comprometimento, não para com a igreja local, mas sim para com Deus. Então, nós vemos aqui Paulo, nessa parte aqui do versículo 3, mais ou menos até o versículo 11, né, que ele fala sobre a igreja, né, ele começa dizendo, bendizendo a Deus por
tudo o que ele tem passado. Olha, bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Ou seja, Paulo, ele começa a dizer, a agradecer a Deus por meio de tanto sofrimento, a gratidão que ele tem por, mesmo com tudo isso, Deus ter sustentado. Ou seja, mesmo no sofrimento, o consolo divino, perdão, é o reflexo dessa reconciliação, do ministério da reconciliação de Deus para conosco, ele nos remete a isso. Paulo relembra isso. Olha, mesmo no sofrimento, eu dou graças a Deus. Por quê? Por causa da reconciliação que Cristo faz conosco, eu posso, ainda que seja na tribulação, ter o conforto, ter o consolo. Porque Cristo, ele estará conosco em todo momento, em qualquer da angústia. E ele mesmo será a nossa consolação, porque nós somos contemplados por Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, Paulo ele se acha grato, ele se vê grato que ainda que ele venha a sofrer, isso manifesta a glória de Deus. Né? Ele consegue dizer para os coríntios, olha, ainda que eu esteja sofrendo, isso vai produzir em vocês as marcas de Cristo. E isso é maravilhoso. Paulo ele sabe que aquela ali é a missão dele, que o evangelho, né, com certeza, quem não ficaria de repente chateado, como eu falei anteriormente, dele como pastor, como, né, cofundador, né? Porque o fundador realmente daquela igreja ali, nós sabemos que o autor é o Espírito Santo de Deus, né? Mas que o instrumento usado, a pessoa que o Espírito Santo designou para que fosse lá e criasse, né, cativasse, fundasse a igreja, fosse Paulo. Então ali, mesmo diante daquilo ali, ele chega, vê aquela igreja, né, depois de tudo que pregou, vê aquela igreja naquela situação difícil, né, como, sabe, com várias coisas acontecendo que não era da vontade de Deus, ele corrige, ele admoesta, mas em amor. Muitos se chateiam com ele porque não queria, né, muitas das vezes, quem de nós gosta de ser chamado à atenção, né, mesmo sabendo que está errado, né? Mas aí a diferença é que nós devemos aprender com os nossos erros para que nós não venhamos a mais praticá-los ou ter começar a gostar, a normalizar o erro em nossas vidas. Então Paulo traz isso, a igreja fica meio relutante, até por causa da autoridade dele. Então Paulo ele reafirma isso e ele diz ainda mais: olha, vocês são a razão também do meu consolo. E se eu estou passando por isso, que vocês também sejam consolados. Né? Ele fala assim, ó, nós somos capacitados a consolar aos que tiverem qualquer angústia. Como eu li, né, no versículo 4. Então, todos nós temos a missão de sermos consoladores uns dos outros. Né? Porque por todas as perseguições que Paulo sofreu, a tamanha intensidade, tamanha raiva, né, a fúria que se assim, assolava contra ele, né, e de ponto que ele sentiu que foi, olha, parece que caraca, vamos padecer. Né? No versículo 6, no final, ele fala os sofrimentos que nós também padecemos. Mas a nossa esperança a respeito de vocês está firme, porque vocês são parte do meu sofrimento. E aí Paulo ele traz mais no final a importância da oração, dessa conciliação uns com os outros através da reconciliação de Deus conosco através de Cristo Jesus. É preciso, olha, Deus tem me livrado, Deus tem livrado aqueles que têm levado o Evangelho. Porém, isso é graças a vocês também que têm orado, que têm levantado súplicas, né? Porque por causa
pelo benefício que nos foi concedido, se dá por meio de muitos, esperando que ainda continuará a nos livrar, né? Que Deus vai livrar da morte. Então, isso é de maneira assim espetacular. Nós podemos ver que Deus ele trabalha através da oração. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Que ele entendeu que a sua experiência, que ainda que tudo viesse a colocar a vida dele até em risco, ele sabia que ele não estava, ele estava algo maior. Ele estava fazendo aquilo ali por algo maior que a sua própria vida. Ou seja, ele confiava não nele, não no homem, não na carne, mas ele confiava em Deus, né, que ele tinha ressuscitado dos mortos. E aí, ele sempre colocava, justamente falando isso, para que aquele povo, né, aquela igreja, né, ela venha trazer um produto não de tristeza, um fruto não de tristeza para eles, para que eles não olhassem para Paulo sofrendo e se entristecessem junto, mas para que aquilo ali eles pudessem ser consolados, né, por Deus e em Deus, que a mensagem estava sendo pregada e Paulo não estava triste, embora sofrendo essas perseguições, sofrendo esses contratempos, Paulo ainda assim confiava em Deus, porque a obra de Deus estava sendo feita, a mensagem estava sendo levada. E Paulo ele fala que, olha, isso vocês também são importantes, né? A gente vê esse contraste de Paulo na primeira carta, que por mais que doesse, mas teria que ter a correção, mas que a correção não seja em demasia, não seja em tristeza extrema. E aí a gente até acaba entrando no segundo ponto aqui. Paulo ele relata o seguinte: olha, vocês tiveram tristezas. Olha, caso no versículo 5 do capítulo 2, ele diz o seguinte: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. Como eu falei, no primeiro contexto, o povo ouviu, não gostou, mas aí a galera, o que acontece aqui? Começa a repreender demais, começa a trazer tristeza demais. Paulo tinha se entristecido com o que tinha acontecido antes, por isso ele adverte, por isso ele corrige, por isso ele admoesta. Mas aí aquilo ali era para que houvesse o perdão, para que viesse trazer os benefícios da reconciliação, fruto da reconciliação. E aí a gente vê que aquilo ali vai gerando uma perseguição, né, em demasia. Ou seja, e aí ele fala assim, olha, galera, tudo bem, agora os que caíram, vocês têm que levantar em amor, né? O que foi feito com ele, ok, não foi tristeza só a mim, mas foi a igreja como um todo. Isso serve de alerta para a gente nos dias de hoje, que às vezes a gente acha que quando a gente erra, quando a gente deixa de fazer alguma atividade que a liderança passa para a gente, ou para que outro irmão pede a gente, que a gente está sendo rebelde só com uma pessoa, ou né, com um pastor, que no nosso contexto é o nosso líder, né, da comunidade, ou então com os diáconos, ou com o líder de algum departamento. Mas aí Paulo ele levanta aqui a bola, é o seguinte, não é só com o que vocês estão fazendo isso não, vocês estão trazendo peso, fardo para toda a igreja. Ou seja, o pecado de vocês primeiro terem pecados, terem situações e vocês deixarem para lá, não resolverem, é tão ruim quanto vocês verem aqueles que caíram em pecado, que não e que vocês não conseguem perdoar.
Vocês não conseguem trazer a reconciliação. Vocês continuam falando, como se aqueles que caíram não tivessem se arrependido. Então a disciplina, ela não deve continuar como se fosse uma coisa sem arrependimento. Como se aquelas pessoas que caíram, continuassem na mesma condição de antes. Porque isso aí, Paulo fala, olha, não perdem tempo com isso não. Entendeu? Vocês caíram, deram mole, se arrependeram? Se arrependeram. Agora é hora de seguir em frente. Né? E aí ele continua até insistindo no perdão, que ele faz, né, nesse versículo, basta-lhe a punição pela maioria, já foi punido. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. E aí Paulo levanta, né, como eu falei. Olha, a extremidade, vocês não podem ser passivos ao ver tudo de errado acontecendo e não falarem nada, mas também vocês não podem, depois da punição, continuar punindo, remoendo aquilo ali que aconteceu, né? Trazendo aqueles ali demasiada tristeza, ou seja, pesadíssima tristeza. E assim, olha, no versículo 8, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Porque Cristo fez isso conosco na cruz do Calvário. Nós já estávamos punidos, porque nós estávamos com o pecado enraizado, nós estávamos punidos com a separação de Deus, e Cristo Jesus, em amor, nos reconciliou, abrindo mão da sua glória, vindo à terra, né, passando todas as aflições na carne, e ainda assim venceu o mundo e ressuscitou dentre os mortos e está à direita do Pai, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, ou seja, para que a nossa dívida fosse paga, para que não ficasse sendo remoído aquilo ali por todo o tempo. E aí a gente lê na passagem que, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de Deus é essa: arrependei-vos. Arrependei-vos e crê no Filho do Homem. Fazendo isso, a gente tem que andar de fé em fé, de glória em glória, rompendo, seguindo, sempre apontando para o alvo que é Cristo Jesus. E aí ele continua, né? E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. E aqui traz novamente a questão do perdão. Ele não deve ser falado somente da boca para fora. Ele deve ser brotado no nosso coração através de quê? Através dos ensinamentos de Cristo Jesus. Porque nós sabemos que somente através de Cristo a gente pode ser obediente. Então, fica, né, esse alerta para nós, né, para que a gente não venha causar muita tristeza. Que venha a ser corrigido quando tiver que ser corrigido. E digo isso em nós também, porque isso é importante, não só quando a advertência vem do outro, mas propriamente da parte de Deus. Quando o Espírito Santo, eu não gosto de usar muito esse termo incomoda, porque eu acho que o Espírito Santo de Deus ele nunca nos incomoda, e sempre traz o alerta, né, a advertência, né, o refrigério, tudo que a gente precisa. Ele chama a nossa atenção, tá errado aí. Mas a todo ponto a gente vê Deus fazendo isso, consertando, reconciliando, chamando atenção, mas não deixando ali. Olha, vamos embora porque eu estou contigo. Olha, embora
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós vemos todo momento Deus e os apóstolos que escreveram as epístolas, as cartas, os evangelhos, a todo momento trazendo isso, entendeu? Quando tem advertência, mas tem encorajamento. E o intuito de Paulo escrever essa carta é exatamente essa. Olha, eu adverti vocês, mas eu também quero encorajar, eu estou encorajando vocês a fazerem isso, né? A aceitarem, a verem como é maravilhoso esse ministério da reconciliação, como é importante vocês manifestarem o amor de Cristo. E nós vamos ver aqui lá no capítulo 3, Paulo reafirmando isso, que eles mesmos são a manifestação, né, do ministério de Paulo, a manifestação da glória de Deus através da vida de Paulo, que eles devem ser o espelho, né, daquilo que Deus produz em nós, ou seja, a transformação. Nós temos que ter vidas transformadas, nós temos que manifestar a glória de Deus, e é esse o nosso propósito. Depois que nós arrependemos de nossos pecados, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, não significa imunidade de pecar, não significa que nós vamos viver uma vida belíssima, plena, sem dificuldades. Não, muito pelo contrário. Mas que nós devemos sempre procurar chegar na estatura do varão perfeito, ou seja, sendo imitadores de Cristo, para que a gente sempre possa ver e manifestar a sua glória, que era o que Paulo fazia. Né? E aí ele continua aqui, né? E aí eu acho interessante esse ponto, que ele fala assim no versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, o irmão também que ele tenha se submetido à advertência, à correção, depois quando ele é perdoado, ele precisa ter a comunhão de novo com os irmãos. O ministério da reconciliação é isso. É perdão, é amor, é comunhão, porque isso tudo fortalece. Isso fortalece a igreja, isso fortalece o corpo de Cristo. Né? A gente pode muito ver como a gente é uma família, né, no campo espiritual, comparado com a nossa família carnal. A mãe, o pai, quando vê o filho fazendo alguma coisa errada, ele puxa a orelha. Mas ele tem que a todo tempo estar demonstrando ali, ó, mas eu estou aqui. Você não está sozinho. E é isso que nós devemos fazer uns com os outros, para que a glória de Deus seja manifestada. A gente não pode ser aquele religioso turrão que se acha melhor do que os outros e acontece uma coisa e continua remoendo e fala, não vou dar chance, não vou dar chance. Não, o Ministério da Reconciliação não é isso. Nós temos que nos achegar uns aos outros, nós temos que ter a comunhão depois de que o irmão que foi perdoado, né, como aconteceu no contexto dessa igreja, ele não fica lá à deriva, ele não fica separado, né, mas ele tem, mostrando sinais de arrependimento, ele tem que ter a comunhão da igreja. Os irmãos têm que perdoaram, né, através de Cristo Jesus, e nem pela nossa capacidade, mas pela capacidade sempre do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos que ter a comunhão para que Satanás não viesse e nos nossos dias não venha de maneira a atentar contra aquele irmão, colocando pressão. Olha, tá vendo aí, ó? Essa igreja aí não te quer não. Essa igreja aí, ó, só te oprime. Nós não podemos ser esse tipo de igreja que dá essa abertura para Satanás. Nós temos que ser uma igreja como Cristo foi, acolhedor. Lembra dos pecadores? Quando Jesus ia encontrando-os, ele falava, olha, ele não condenava, mas ele fala, vá
não peques mais, entendeu? Vai, tua fé te salvou. Por causa disso, ele era acolhedor. Jesus, ele não, perdoa a expressão, ele não passava pano no pecado, mas ele advertia, ó, vai e não comete mais isso. Porque esse é o intuito do ministério da reconciliação. E aí nós vamos aqui para o último tópico aqui que o autor traz para nós, que é vasos frágeis mais fortalecido. E aqui, mais uma vez, Paulo reafirma o ministério dele, né? Que é o ministério apostólico. E aí ele vai falar sobre como é ser um instrumento humano sendo usado nas mãos de Deus. E aí nós temos que, né, nós vemos o pacto que Cristo ele faz, né, que o ministério apostólico ele produz por causa de Cristo Jesus, vitória que nos conduz ao triunfo, e a gente, Paulo chega a nos comparar com um bom perfume, que nós temos que ser o bom perfume. Depois ele coloca que nós devemos ter, através das nossas vidas transformadas, conseguimos ver a aprovação, né, os frutos sendo gerado, né, e não como mais cartas, mas cartas vivas, né, aquela sensação que a gente tem assim, se for possível falar, fale, mas que você com a sua vida procure manifestar a glória de Deus para que ela venha a ser manifesta mesmo, né, para ser redundante, né, em nós e através de nós. Porque eu achei muito interessante no jogral que também as meninas fizeram em algum domingo desse aí passado em nossa igreja, que agora eu não vou me recordar qual é, um jogral e dizendo, né, imitadores de Cristo chamam outros imitadores, discípulo gera discípulo. E discípulo para quem? Para si mesmo? Não, mas para Deus. Né? E a gente vê Paulo ele lembrando mais uma vez, trazendo que a esperança em Deus faz com que a gente tenha ousadia muitas das vezes no falar. Né? A gente pode ver aqui, e Paulo traz no versículo 17 do capítulo 3, olha só. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há ali liberdade. E a gente tem que ter essa liberdade de congregar, né? De ter esse afinco, de conseguir contemplar a majestade de Deus no nosso meio. Para que todos... e aí é importante para que nunca é demais lembrar que Paulo ele se coloca e coloca-nos numa posição de que Deus é quem opera. Nós só somos apenas um instrumento. Né? Apesar, e mesmo que tenha toda a dificuldade muitas das vezes, como nós vemos em alguns lugares, por exemplo, missionários que são perseguidos e tem perseguição de morte, né? Muitas das vezes onde a gente mesmo, né, no Brasil que temos vivido, alguns lugares que tem essa dificuldade, onde não se pode pregar, né, livremente, né? Hoje nós vemos aí uma cultura que tem, sabe, buscado tolir a liberdade de você pregar em ar livre, pregar em trem, onde tem sendo ameaçados, né, censurados. Mas Paulo traz isso que, embora aconteça isso tudo, a gente ainda vai ser usado por Deus. Nós somos vasos frágeis, mas com tesouro que traça não pode correr, porque é o Evangelho de Deus.
é o ministério da reconciliação de Deus, é o ministério da salvação, a salvação que Cristo Jesus traz. A vida eterna sendo manifestada através de nós. Isso é muito, sabe, excedente a ponto de que Paulo fala assim, olha, mesmo que isso tudo aconteça, isso nem se compara com o peso da glória eterna. Ou seja, embora possa ocorrer isso tudo, isso traz a gente, não traz tristeza, mas traz fortalecimento, traz vontade de continuar fazendo, porque a gente sabe que a nossa obra não vai ser em vão, né? E que o poder não está em nós. O poder está naquele que opera, está nas mãos de Deus, né? E por isso a gente deve ser forte e se sentir vital, termos a nossa energia restaurada, porque embora nós sejamos fracos, né, é Deus que nos sustenta, né? E aí aquela fase final no capítulo 4 que eu quero ler, né, e assim para a gente encerrar, né, para que isso sirva de estímulo para que a gente continue a nossa jornada cristã, como Paulo fez com aquela igreja, para que, embora as tribulações venham a acontecer, o pecado vira e mexe venha bater a nossa porta, né, pela fé, sabe, que nós venhamos a nos identificar, a nos parecer cada vez mais com Cristo, porque nós vamos nós vamos ter o privilégio de contemplar a sua glória eterna, né? Porque se a gente parar só no mundo visível, aí a gente desanima. Mas quando a gente começa a olhar para aquilo, para as coisas espirituais, para as coisas que não são terrenas, aí a gente, caraca, isso não vai passar, entendeu? Ainda que terra, mar, tudo passe, a palavra do Senhor ela não vai passar. E aí a promessa de Deus, é vida e eternidade. Então, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele nos reconciliou, se Cristo nos reconciliou com Ele, nos dando o direito à salvação, à vida eterna, e a passar essa glória com Ele, então Ele vai cumprir. Isso que nos deve motivar a sempre a fazer, embora tudo possa estar acontecendo de errado. E aí onde eu quero terminar com vocês. Vamos ler juntos? Capítulo 4, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ou seja, nós não padecemos, nós não vamos diminuir no ritmo, muito pelo contrário. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, eles pregam a verdade, nós temos que pregar a verdade. Não podemos nos calar, por mais que sejam vergonhosas, as situações que se passaram. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, que por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Paulo ele traz aqui, olha, tudo isso que está acontecendo, mas fiquem tranquilos, né? Das trevas resplandecerá a luz, porque Ele mesmo, Cristo Jesus, que resplandeceu em nosso coração para a iluminação do nosso conhecimento. Ou seja, mas do nosso conhecimento terreno não, da glória de Deus. Por quem? Por intermédio a Cristo Jesus. Ou seja, nós temos isso em tesouro, em vasos de barro, ou seja, em nós. Nós somos frágeis, nós somos, podemos quebrar, mas que a excelência do poder seja de Deus, ou seja, a glória toda é de Deus pelo que nós fazemos. Pela obra de Deus que nós realizamos, a glória não é nossa, a glória é de Deus Todo-Poderoso. Esse é o evangelho genuíno de Cristo Jesus. O poder pertence a Deus e não a qualquer pessoa, né? Como eu falei anteriormente, muitas das vezes a gente pode ver por aí que muita gente fala assim, eu acredito no poder da oração. Não é que a oração não tenha seu efeito. Claro que tem. Eu estaria falando uma grande heresia se fosse contrário a isso. Mas as pessoas acabam colocando expectativas na oração da irmã A, do irmão B, do pastor A, do pastor B, do diácono A, do diácono B. Sendo que não é isso que traz. É a oração, ou seja, o depósito da fé, da confiança naquele que pode agir, que é Cristo Jesus. Então, por isso que eu falo, a glória não pode ser dada àquele que faz a oração, mas sim àquele a quem é pedido, a quem aquele o nome é clamado, é gritado, é honrado, sabe, é com toda a força do seu ser, que é Cristo Jesus. É por ele, e não é por causa de mão ou conhecimento humano nenhum. E aí Paulo ele começa a falar que uma das partes que eu mais acho emocionante para mim, porque é por causa disso que hoje nós temos a palavra. E muitos dos nossos irmãos sofrem e levam o evangelho aos perdidos. No versículo 8 ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Ou seja, é por causa desses sofrimentos que Paulo sofreu que a vida espiritual é chegada aos coríntios, que todos os sofrimentos que Paulo teve culminaram na edificação daquela igreja, na construção daquela igreja, na apresentação do evangelho genuíno de Cristo Jesus, né, e dos ensinamentos de Cristo Jesus, que era superior a qualquer outro ensinamento de sábio humano que tinha da cultura daquela época. Então, por mais que Paulo eu acho isso interessante demais, porque Paulo ele traz para a gente aqui uma carga física, uma carga emocional, uma carga espiritual pesadíssima. Olha, atribulado, perseguido, abatido, mas isso não foi capaz de parar Paulo, por causa da força de Paulo não, mas por Cristo Jesus. Ele identificou que aquilo ali iria trazer uma coisa maior, que era o quê? A salvação, a santificação daquele povo. E por isso ele trazia isso
ele falava isso não para que eles se entristecessem, mas para que eles tivessem vigor para continuar aquilo que Paulo tinha começado. E que os coríntios fossem imitadores dele, de Paulo, porque assim eles estariam sendo imitadores também de Cristo Jesus. Que possamos ter essa atitude que Paulo falou àquele povo, que nós possamos refletir e resplandecer no dia de hoje. Que nós não venhamos a ter comunhão com o pecado, que nós venhamos a ter em nossa mente esse sentimento de amor, de correção em amor, né? A gente costuma muito no meio empresarial dizer que é a crítica construtiva, ou seja, a crítica que edifica, ou seja, o puxão de orelha que não vai te jogar lá para baixo, mas aquele puxão de orelha que vai te incentivar assim, não estava errado, mas aí por causa de errado está tudo perdido? Não. Com Cristo Jesus, com nosso Deus, a gente vai seguir em frente. A gente vai conseguir ter a comunhão. Está arrependido? Tá. Que nós venhamos a nos arrepender, mas que nós não venhamos a ficar prostrados, mas que nós venhamos a nos levantar e seguir em frente, né, como corpos, como vasos frágeis, mas sabendo que nós trazemos em nós a manifestação da glória de Deus e que isso não traga soberba, mas que a gente tenha sempre isso em mente. A glória é toda de Deus. E por gratidão desse ministério da reconciliação que Cristo Jesus traz, nós fazemos. Embora muitas das vezes a gente seja atribulado, seja perseguido, seja até abatido, mas isso não vai parar a gente. Porque Deus, o Evangelho de Cristo, é maior que tudo isso. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada, uma noite abençoada na presença de Cristo Jesus e que todos nós possamos estar unidos, bem fechadinhos mesmo, como corpo de Cristo, né? Sempre nos amando, nos perdoando, né? E sempre andando em comunhão, porque essa é a vontade de Deus. Amém?